Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. Sempre trazendo novos temas propostos e desafiantes no encontro do olhar para o eu, não é? E quanto é importante isso. E aqui bem rapidinho, né? Vamos mostrar na mesa as 3 posições para o tema correspondente que tenho aqui, que é reconhecimento, desvalorização e êxito. Apesar de tanta formação e capacitação, não tenho o reconhecimento no que isso embasa. No que se embasa aqui, né? Que apesar de tanto estudo, tanta capacitação, deixa eu colocar o vídeo aqui no seu lugar. E aqui vamos centralizando. Então, né? Não deixam de dar o seu like, né? De apertar o sininho aí e para que vocês possam receber as novas notificações que eu estarei aqui sempre colocando os vídeos. Na descrição abaixo eu coloco, né? Eu só falo por WhatsApp, WhatsApp, né? E ali vocês deixam a mensagem e a gente vai conversando, ok? Qualquer coisa pode deixar por lá. E o Instagram também eu faço lives pessoalmente, onde vocês podem se comunicar comigo, né? Dentro dessa live, tá? Essa live eu primeiro faço uma explanação geral sobre o assunto, depois, de forma específica, eu vou nos subtemas em questões, ou seja, na primeira, na segunda e na terceira posição correspondente, né? Aí aquilo que cada um escolheu. Tá? Então, sobre esse tema lá, né? Inclusive eu vou fazer uma meditação sistêmica, tá? E adianta muito, porque é a técnica, né? Simplesmente é a técnica que eu vou colocar lá, né? Então, eu vou fazer uma meditação de cura, tá? Da constelação sistêmica, dentro da constelação sistêmica, junto com a Kabbalah, para que, né, ocorram curas pessoais, auxílio neste respectivo tema, tá? Que é a formação e a capacitação, né? Que eu tenho, mas no entanto, né? É um horror, não há reconhecimento. E no que isso se embasa? O que está por trás dos véus, do aparente? Uma coisa é aquilo que eu vejo e acho, e aquilo é outra coisa que é. Então aqui a leitura, ela é, né? Eu vou ler as lâminas, ok? Então, né? Eu tenho que passar a informação que está me sendo colocada aqui para vocês, ipsulit, tá? Ok? Então seria assim, temos aqui na mesa a primeira, a segunda e a terceira posição para vocês aqui na mesa. Vamos ver aqui, né? Vamos botar assim que fica bem melhor, ok? Então nós temos a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Só pelas 3 posições eu já tenho bastante coisa para falar aqui, né? Eu vou procurar ser um pouco rápida, porque aqui é YouTube, né? Então não pode ser muito rápido as questões aqui, né? A gente colocar de uma forma mais rápida. Então a primeira posição é preto e branco, tá? Preto e branco, aqui existe aqui está a nível de pensar, dos pensamentos. Aqui na árvore da vida corresponde o triângulo superior da árvore, né? Que é Keter, Rokma e Binah. Buscar uma nova força uma nova forma para usar a força, né? O arco e a flecha, direcionar uma intenção, né? Porque o arco e a flecha representam o positivo e o negativo,
o feminino e o masculino, né? As oposições que a própria vida está se apresentando. Então, ao invés da gente negar ou resistir ao processo que se amostra, de alguma forma aquilo nos advém numa condição, né, de entrarmos em harmonia, aceitar os desafios, o contexto da vida, para que esse contexto, né, ele nos apresenta em maior expansão do eu, né? Em maior habilitação do eu, em maior formação do eu. Então, aqui já está falando preto no branco. É quando os contrários, as oposições se colocam, né? Onde há o conflito. E na própria física quântica, né? Essas oposições, elas são necessárias para que ocorra uma terceira ordem, e isso proporciona o progresso, né? Então, por mais que a gente sinta, né, que a gente tem formação, tem capacitação, mas não ocorre o reconhecimento, às vezes a gente pensa que a gente, né, a gente sabe tudo, que a gente é que tem domínio de tudo, que a gente é que tem a palavra, né? Porque aí a gente quer, né, a nossa forma de ver a vida, porque aqui, né, é o olho direito e o olho esquerdo da árvore da vida correspondente ao corpo humano, né? Mas nós precisamos saber que as demais pessoas, elas também são agraciados pelo poder da criatividade, né, que Deus a enlaça, né? E nós podemos chamar isso de insight, né? As pessoas, muitas vezes, elas não têm um estudo acadêmico, elas não têm academia, elas não têm diplomas, né? Mas nós somos feitos dentro de uma profissão e nascemos feitos. Eu não quero dizer que você não tenha nascido para tal profissão, não é isso. Mas as pessoas, né, têm uma inteligência natural, inata, né, que vem da alma. Né? E essa alma, ela está em comunhão com coisas mais profundas do que a gente possa imaginar. Então, às vezes, para a gente querer vir, né, com todas as soluções, eu tenho no Instagram, eu tenho vários vídeos falando sobre esse assunto, então não vou chegar muito profundo, né? É muito mais importante a gente entrar em especulações, né? Porque se a gente já tem muito conhecimento, a gente vai ter mais ainda, né? Então, se entrar de imediato com todas as soluções, entrar imediato com todas, determinando, é por aqui, tem que fazer, isso parece-nos eficiência, né? No nossa profissão, campo de visão. Olha, o cara tem uma visão, né? E visão é o diabo, Capricórnio, ver, Ain, a letra Ain da hebraica ou aramaica, como vocês bem quiserem chamar, né? Essa letra Ain representa olho, aquele que tudo vê, né? E o olho está na carta do diabo, né? E na física quântica é o coagular e dissolver. O mundo da matéria, o poder de coagular e dissolver. Nunca vemos, né, os signos de terra quanto são capacitados para tornar concreto, né, qualquer projeto, qualquer idealização, né, qualquer sequência de planilha de atividades, né, como se organiza, como o virginiano, ele é melhor nisso até, né, tá? Nesse aspecto da planilha, da organização, da limpeza, né, da sequência, o virginiano, ele tem um feeling em questão, né, que, né, faz parceria muito bem até com Capricórnio. Se você é desse signo, tudo bem, né? Mas nós precisamos passar pelo processo da morte, porque muitas vezes, né, nós precisamos refinar, melhorar a nossa capacitação de ver a vida, de perceber a vida, né? Porque nós viemos aqui para amar e aprender a amar. Então, uma das questões que a gente tem que levar em consideração, né, é que existe o trabalho em equipe, né? E em equipe, né? Então, aprender a ouvir também é uma lição de vida. Aprender a ouvir também nos leva a acrescentar, né? Porque às vezes a gente acha-se muito eficiente, a gente se acha muito capacitado. Por isso que no Instagram eu gosto de fazer uma
uma explanação inicial, porque eu faço assim um voo, né? Aqui, ó, um voo, né? Aí geral, e depois eu entro nas posições do subtema específico, porque aí não há resistência, né? O ego detesta estar errado. A gente detesta, a gente quer dizer, nossa, eu tenho uma previsão maravilhosa, por isso eu sei a forma como agir, por causa da minha previsão. Então eu ajo com precisão. Mas, né, a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu bato dentro, né, e dá certo, né? Mas a gente tem que entender, né, a situação e permitir ampliar ainda mais um pouco, né? A gente tem que trazer mais coisas, né, para nosso conhecimento, né, para que a gente possa lidar, né, melhor em equipe, trabalhar melhor em equipe, trabalhar melhor com pessoas, né, não ignorando que existem pessoas e pessoas, independente de serem homens e mulheres. Eu não gosto de generalizações, né? Ontem mesmo eu estava falando sobre isso, né? A gente tende a sintetizar as coisas, né? A simplificar as nossas percepções, mas, né, depende muito do momento em que a gente está olhando e a nossa perspectiva, mas, né, a tábua redonda, né? A tábua redonda, na tábua redonda, todos os cavaleiros da tábua redonda sentavam em círculo, olhando para o ponto central. E cada um tinha uma perspectiva do olhar da rosa. Cada um olhava e sentava, né? Então, se eu no meio tenho uma fruteira com muitas frutas, né? A minha lente percebe e vê o aspecto da natureza dessas frutas que se mostram para mim. Mas do lado de cá podem haver aspectos apodrecidos, né? Anormalidades que a outra pessoa pode considerar e que eu não estou conseguindo ver. Né? O meu prato pode ter uma mosca, né? O que o outro do outro lado está conseguindo ver. Então, todas essas considerações, né? Todos os pontos de vista, e o libriano ele tem essa posição antes de tomar uma decisão, ele senta, né? Em todas as cadeiras, ele ouve, procura se não só ouvir, mas se posicionar, né? Entender a condição do outro, para que depois, né? Ele também possa ser ouvido. Aí ele coloca a posição dele. Eu considero a sua, mas no entanto, né, precisamos dar uma ressalva nesse aspecto. Então, daí como que nós podemos fazer, né? Porque tem isso, olha, o teu ponto é esse, aquele. Então, né, aqui age, né, o coach, né? A posição que você trabalha em equipe, porque com a equipe aliançado, nada penetra, nada a competição não tem que ser aqui, né? Aqui tem que ser aliançado, né? Aqui é uma empresa, aqui existe uma estrutura, né? Que habitamos. Dentro dessa estrutura existe um circuito, um movimento, que se tiver harmônico, é um sistema. A constelação sistêmica mostra bem isso. Pessoas, né, que quando abre a constelação sistêmica, né, empresarial, as pessoas não estão coadunando no movimento, né? E aí você chega junto aqui, né? A pessoa está muito mais interessada, né, em olhar para o si, em pensar em si, né? No que vai ganhar. O que eu ganho com isso? Se eu não ganho nada, eu não tenho movimento nenhum. Mas isso tem resultante na empresa, né? Porque lá fora tem outras competindo. Então a competição deve ser lá fora, né? As questões de competição devem ser aqui. Quanto mais coeso, mais impenetrável. Até no centro espírita kardecista, né? Os kardecistas eles falam muito sobre isso. Para sentar numa mesa para desobsessão, eu não tenho religião, gente, mas sentar numa mesa para ter desobsessão, tá? Para não ter obsessão, infiltração de espíritos maléficos que vão destruir o centro, e tem centro espírita kardecista, que se desmancham, param de funcionar por causa disso, por causa de obsessores, infiltrações externas. Esse grupo tem que estar assim, ó, coeso,
né? Tá? E uma atitude aqui é o efeito dominó aqui, né? Então, se eu tiver aliançado, o que significa aliança? Vai lá na linguagem, né? Na língua portuguesa, o que significa aliançar? O que significa aliança, né? Então, no vínculo há um comprometimento. A pessoa é colocada ali num posicionamento. É o preto no branco que está sendo lidado para você, né? Então, apesar de tanta formação, capacitação, né? O que se embasa? Tô aí, tô falando, né? Tô deixando a boca dizer, né? Então, né? O que acontece? Se eu não tiver em parceria, né? Se eu não tiver motivado com a mesma finalidade e propósito, né? A empresa do chefe, eu tô buscando, né? Não um trabalho, eu estou buscando um emprego, né? Então a pessoa está no processo de mendicância, ela não está disposta a trabalhar, ela está pensando no salário, né? Mais no dinheiro, né? Do que é propriamente na qualidade do serviço, né? E aí, conforme a empresa se mantém, ainda mais nesse período, né? Aonde quando há problemas na empresa, déficits, né, dificuldades, seja de qual natureza for, né, automaticamente a gente precisa enxugar, né? E aí a gente começa a mandar pessoas embora, e aí é que ocorre o desempregado. Mas a pessoa não pensa, né, que esses problemas externos, né? Eu tô aqui dentro de um sistema, de uma matrix, para quem quer saber, né? Então, se as paredes disso aqui tiver, né, sólidas, fortes, tudo mais que ocorre fora é impenetrável, né? Eu complemento você. Então tem o setor do design, o setor das vendas, o setor, né, como é que vocês tem o diretor intermediário entre a cúpula, o dono da empresa, né? E o outro diretor que faz as vendas, o contato, né? Direto com os vendedores, né? Tem 3 níveis da árvore central, tá? E Malkuth representa, tá? Representa o teu produto no mercado na árvore da vida. Temos Yesod, que é o último diretor de venda. Depois, o acima dele, que está em Tiferet, né? Esse aqui, ele lidar com todos os setores da empresa. Ele tem informação, ele pega toda essa informação, tanto de baixo, de Malkuth, mas de todos os setores, né? E cada setor da empresa tem a sua função, né? E aí, então, ele está ali no centro, e dali ele leva para o dono da empresa, né? Para o presidente da empresa, para o dono da empresa. Então, é Tiferet, né? E Keter é o dono da empresa, é o fundador da empresa, é o responsável. Como é que é? Como é que está lá? Como está o setor de vendas, né? Então, tem esses seres. Isso aí você já sabe, né? Você tem a tua linguagem profissional, né? Diante disso, e eu vou para Cabala, né? Com certeza. Então, a árvore da vida está estruturada em qualquer, porque ela é o DNA de Deus, né? Mas como que a gente, dentro do nosso setor, a serviço na árvore, né, como profissionais, como é que a gente está servindo ao respectivo setor ou está deixando a desejar, né? Porque muitas vezes eu estou deixando a desejar. O nosso trabalho também é espiritual. Por que é espiritual, gente? Espiritual não é se vincular especificamente à religião. A religião só é espiritual quando ela me faz melhor, quando ela me condiciona uma consciência de postura, né? E ela consegue me dar, né, recursos e veios para que eu me habilite no meu movimento, né? Aonde eu tenha mais eficácia, aonde eu consiga lidar com os conflitos e as limitações. Indiferente, né, da religião que seja, precisa as diferentes religiões para que elas se adequem, né? Para que o ser se adeque à religião mais, né? Que, de acordo com a personalidade, né? Porque toda religião tem um ritual,
né? O que é ritual? Eu levanto de manhã, escovo o dente, né? Então, para o trabalho também, né? Então, também tem um ritual, né? Então, dentro desse ritual, do hábito, né? Muitas vezes precisamos olhar em considerações os maus hábitos que condicionam, né, ao processo negativo, né? Então, quais são os... eu preciso olhar lá para fora, para fora, né? Porque eu tenho que acompanhar o desenvolvimento econômico, político, tecnológico, uma série de coisas, né? Então, por mais que eu tenha conhecimento, né, que eu já faça isso há 50 anos, 30 anos, quantos anos eu achar que eu faço isso, a vida está sempre me convidando, né, a acrescentar algo mais. É isso que eu quero dizer, né? Então, dentro do meu hábito, dentro dos meus condicionamentos, dentro do meu conhecimento. Agora, o meu filho estava falando, que ele disse, mãe, ele trabalha com a parte de design, ele foi, né, negócio de empresa. Então, ele fala assim, né, administração de empresa, essas coisas assim. E ele está dizendo, nossa, mãe, está vindo uma promessa aí de desenvolvimento da tecnologia que vai ser muito difícil as pessoas acompanharem. Vai ser muito corrida as coisas e são tecnologias avançadíssimas que dá medo, né? Porque as pessoas vão usar para o mal. Vão usar para o mal. Vão usar para o benefício próprio, egoístico, né? Então, eu digo para vocês, tá? Que apesar de tanta formação e capacitação, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. A tecnologia tá explodindo aí em recursos, tá? E o meu filho fala muito nisso porque ele está sempre buscando avanço e tal, e novas formas, porque ele é residiano na árvore da vida, ele está no setor de design, mas também de administração, de empresa, né? Então ele fala, pô, mãe, louco, ele procura as multifacetadas formas, né, de habilidade própria, porque, né, quanto mais multifacetado você tem habilidades, né, você é uma ferramenta que você não é um serrote para fazer uma casa, para cortar uma madeira, mas você é um raio laser. Sempre falo isso, né? Você pode ser uma serra elétrica ou você se tornar um raio laser, né, tá? Então, a gente precisa ter, né? A gente está... O bom empresário é aquele que é o método flow, né? Então, o método flow é a inovação, né, que existe aí dentro das empresas, né? Que a pessoa está sempre aberta a saber, sempre aberta a vir mais alguma coisa de conhecimento, porque, né, é uma explosão que tem de promessa aí a nível tecnológico, né? E aí ela vai ficar para trás, porque ela não vai conseguir acompanhar. É uma loucura, mas é o nosso mundo. Vamos ver até onde isso vai parar, né? Mas nós que não para não, né? Aí chega um ponto, né? Uma idade que a gente já não tem a estrutura neuroplástica, né? E o cérebro já está cansado desse processo, né, para acompanhar, ficando para as novas gerações, tá? Que já recebem um legado ao nascer, né? Elas já vêm com essa neuroplastia pronta, né? Então, nós fazemos a cultura, mas nós recebemos a cultura. Então, né, nós contribuímos para o social diante da nossa condição pessoal, né? E as limitações, elas nos servem, as limitações, né? Elas nos servem para os desafios, né, de uma nova proposta do eu, né? Elas nos tornam mais eficientes, elas nos deixamos de ser o serrote para ser, né, a serra elétrica, para ser o raio laser, né? E daqui a pouco a gente está aí, né, construindo as coisas num disco voador, né? Então, né, entendeu bem a linguagem subjetiva em contexto, né, daquilo que eu estou querendo lhe dizer. Aqui fala o sol, resh é a letra que representa sol, uma cabeça, que representa cabeça. Então, no filme de Alice no País das Maravilhas, a rainha de copas, né, que é a rainha do amor no baralho, né? Então fala assim, né?
Ela fala, corta-lhe a cabeça, corta-lhe a cabeça. Por quê? Porque ali se contrapõe, né? Ali se pensa diferente. Então, põe outra cabeça entre os ombros, né? Então, antigamente havia a guilhotina, e a guilhotina foi criada por herege, aquele, né, que estava desconectado com Deus. Então, o pescoço é a passagem estreita, tá? Representa a passagem estreita. O corpo corresponde, né, a tal passagem estreita, né? E a gente quer o caminho largo, né? Então a gente transita na parte inferior da árvore sem se propor a elevação da consciência, a uma nova visão do eu, tu, eu, nós, eu, Deus, ou eu, universo que vocês querem, né, achar, né? Então, né, a gente é convidado pela vida, né? E a gente reage ou resiste a este processo. Então aqui pede uma nova consciência, né? Tá? Não é abdicar do conhecimento que você tem, mas, né, você se aprimorar, se habilitar, tá? Então, né, melhor sabe comandar aquele que às vezes também sabe, né, fazer, né, de muitas formas, né? Então, também diz isso. Aqui nós temos o 40, o anjo Iazel, cheio de livros. Vocês veem o anjo aqui cheio de livros, né? Indo para a biblioteca, indo, né, pesquisar, né? Então, vai pedir de você uma nova consciência, uma nova cabeça, uma nova consciência, uma nova visão, né? E muitas cartas do tarô, né, aonde tem o sol, aparece a criança sentada num cavalo olhando para o sol, né? Tá entendendo? Então o sol é a luz, ele mostra a verdade por detrás dos véus, né? Então ele é a luz. Fala também aqui de uma energia, né, de Saturno também, né? Tem, além do Sol, tem a energia do Saturno, porque Sol é o pai, né? E traz as situações difíceis e que entram em contraposição aos nossos mundos de ideia, porque a evolução não para, o processo é contínuo e permanente. Haja visto o mundo da tecnologia, né? O que nos tira do conforto, né? E o que nos faz movimentar, ok? Então é isso, é o preto no branco, essa é a realidade que fomenta, né? O que embasa neste processo. Então, anjo do discernimento, por meio da graça do divino, reconheço qual o caminho a seguir. Por meio da graça do divino, por meio da graça do divino, eu reconheço o caminho a seguir. Então, pedir a esse anjo, porque esse anjo vai dar para você o conhecimento de causa, ele vai te embasar, que pede, né? Como está acima da árvore, está num triângulo, né? Fala de luz, sol fala de luz, né? É o nível da árvore, Olanha Yetzirah. Não, Atzilut. Olanha Atzilut na árvore de emanação é um processo mais sutil de concepção que vai a nível de insights, né? E aqui é um processo de oração, de meditação, de espiritualidade, né? De estar aberto, né? Se colocar na posição, né, de vaso, né, de grau, né, o vaso conceptivo de uma nova forma, né? Porque o modelo não é cópia. E às vezes a gente fica no processo de copiar, repetir, né? A condição do hábito, mas aqui pede uma reformulação do nosso processo e nós temos aqui um querubim. Olha só que gracinha, né? É o anjo, né? Através da inocência da criança, né? Da inocência é que a gente consegue ver, criar uma nova vibe, um novo movimento, que a nossa cabeça se permite abrir para novas vertentes, para nova tecnologia, para nova forma. Então, há necessidade de se abrir espaço para novas coisas, tá? Porque o nosso mundo é o mundo da impermanência. Isso nos move ao progresso, estimula a neuroplastia, né, do ser humano, e nós contribuímos para o coletivo aqui, né, deixando um legado para a nova geração,
né, na criação de uma nova raça, homens sapiens, onde tem uma neuroplastia mais elitizada, um corpo mais elitizado, né? Que, quer dizer, é como se trocasse de carro, né? Você tem o carro lá de 2010, você traz para 2023, né? Vai para 2023, não é verdade? Então, você vai trocando seu carro, seu veículo, a sua mercabá. O que é veículo? É a forma de me condicionar. Eu crio um hábito, eu crio um esquema, eu crio uma planilha, eu crio uma sequência, eu faço um planejamento, né? Esse planejamento e ponho em forma, eu ponho, né? Mas esse planejamento meu é uma nova merkabá, fala na Cabala. Eles chamam de merkabá, tá? É um novo veículo, né? Uma nova condução que me habilite chegar de Aben, tá? Então vamos lá. O 40, o anjo 40, vamos ver aqui o anjo 40. O anjo 40, anjo 40. Então estamos aqui, né? Anjo, atributo, Deus que dá alegria, tá? O anjo Liasel. Lias, né? É o nome de Deus, tá? Lias. Mas acontece que os anjos terminam todos em El, né? Então acrescenta-se El no final. Aqui só está um nome, né? Aqui, olha aqui, ó. Nós temos aqui as letras hebraicas do nome de Deus, tá? Lias-El. Então nós temos o Salmo 88, eu, porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. Então são pessoas que não dormem à noite, estão preocupadas, né, com a vida, tá? Deus que dá alegria, né? Então a alegria, talvez o emocional, né, esteja debilitado, né? E, né? Por quê? Porque a pessoa põe se tiver depressão, a depressão é indignação, né? Por alguma coisa que está ocorrendo e que não entende o que ocorre, né? Então a pessoa ela não aceita o processo, né, como um movimento desafiante, mas ela vê como uma condenação, como uma falta de sorte, como uma injustiça, como alguma coisa assim, né, que a indigna e ela entra no processo, né, angustiante, né? Então acalme-se e permaneça centrado. A situação pode parecer ameaçadora, mas ao invés de você se desesperar, olhe para dentro de si e procure manter a calma para que possa tomar a decisão correta, do modo azado. A situação presente pode tentar levá-lo ao pânico, mas é justamente isso que deve ser evitado. É justamente isso que deve ser evitado. É aconselhável que, se você for adepto da terapia de floral, faz o uso disciplinado do floral Rock Rose, tá? Você pode tomar, vou te explicar como você toma. Durante essa fase, medite com o anjo Liasel sempre que possível, seguindo o método ensinado para afastá-lo do pânico. Medite sobre Israel também para obter auxílio no trabalho literário, jornalístico, tá? E também editorial, ok? Tá aqui, ó. É o anjo número 40, tá? Por favor, anote isso no seu caderno, né? E o floral rock, rock rose, você vai tomar do seguinte forma. Vou ter que dar uma parada, isso até eu fico muito tempo aqui, né? Não seria minha intenção, né? Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: o rock rose você tome assim, né? Vocês compram a essência do rock florais de Bach, né? Então, florais de Bach é a melhor essência que tem. Então, vocês vão na farmácia de manipulação ou vocês comprem pela internet o rock rose, né? E aí vocês coloquem 3 gotas dentro de uma garrafinha d'água, 3 gotas daquela essência, e vocês tomam de manhã, de tarde e à noite, tá? Por todo esse período.
o floral, né? Vocês podem, de início, ter a dose única, né? Que já dá aquele tum, mandar fazer a dose única e depois ir tomando as gotinhas, mas o floral de Bach é muito forte, então não precisa. Só que o resultado ele é um pouquinho, é que nem homeopatia, mas dá muito bem, vai dar muito certo, tá? E aí vocês vão tomando. Vocês ficam com a garrafinha do lado da mesa de trabalho, do lado do computador, onde você estiver. Não tome a garrafa d'água de uma vez só, porque aquilo é um remédio. O corpo ele vai absorvendo aquilo devagar. E isso vai mudando, né, o movimento eletromagnético em volta das células, tá? Que tá ali o trauma, que tá ali o sistema do condicionamento de memória, tá? Psicossomatizado. Então, precisa fazer. E beber muita água. Beber muita água. Aquela água ali é a água que você vai usar, entende? Para fazer a sua cura. Depois, à tarde, você pega outro vidrinho, bota mais 3 gotas. E, né, no final da tarde, outro vidro novamente e vai bicando, né? Que nem cigarro, né? Você vai pegando ali, cria esse hábito, né? Vai ser muito importante para você. Vai te ajudar muito, 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 ok? Então vamos aqui, vamos pedir aqui um conselho, né? Se ele trabalhar com anjo, como é que fica tudo isso para ele? Vamos ver aqui. Você vai receber muita ajuda, né? Espiritual, ok? Você vai receber ajuda espiritual. A justiça vai vir para você. A justiça divina. Temos Palas Atena aqui. Sensacional, tá? Então, se você trabalhar com anjo, tá? Para essas questões que você se vê esse apoio, né? Se vê, olha, sensacional. Você vai receber ajuda espiritual, tá entendendo? E acredite nisso, tá? Procure fazer os 21 dias, você vai ver lá no YouTube, os 21 dias da chama violeta de Saint-Germain. Os 21 dias, oração dos 21 dias, tá? Da chama violeta de Saint-Germain para limpar karma. Para limpar karma, para limpar os seus caminhos, tá? E chama, tá? Sendo uma vela para esse anjo aqui, Iezael, do lado da tua cama ali, tem cuidado para não pegar fogo, bota lá dentro de uma panela, assim, né? Tá entendendo? E aí você pede ao anjo orientação e põe um copo d'água ao lado, tá? Pedindo ao anjo para colocar ali naquele copo d'água o remédio, tá? Ou você pode ali botar 3 gotinhas da essência, pedindo ao anjo para potencializar o poder de cura da homeopatia. Até o vidro tu pode botar do lado, né? Para que esse vidro do floral, mas é a essência do floral de Bach. Custa aí uns 60, deve estar uns 60 reais. Não é barato não, tá? Eu também trabalho com floral, tá? Então você pode botar, dar lá o meu nome e tal, né? Terapeuta Magnólia e tal, tá? E aí você faz assim, ok? 3 gotinhas e você põe ali, deixa ali o floral ali do lado e o copo d'água, pode botar 3 gotinhas dentro, né? Para que o próprio anjo possa abençoar aquele floral, intensificar, né? Magnetizando aquilo com a energia, para que aquilo possa adentrar no setor, né? Do teu trabalho. Use uma rosa branca, né? Chame por Yeshua e coloque, né, uma rosa branca. Pode botar uma rosa branca e uma rosa preta. Isso pode ser num quadro, pode ser assim do lado da mesa, né? Colocar uma rosa, né? Às vezes tem uma rosa de porta-vela, uma coisa que você pode até botar uma velinha de incenso, de cheirinho no meio, de preferência de rosa, tá? E aí você chama, antes, né, de você começar o seu trabalho, você chama por Mestre Jesus, Mestre Yeshua, né? Para que ele auxilie você e abençoe o seu dia de trabalho. Aí, tá aí.
né? E aí bota assim ali no canto da mesa, né? A velinha com cheirinho, sei lá, ou um cheirinho que não faz mal a ninguém, porque às vezes tem pessoas que são alérgicas dentro do trabalho. Aí você pode botar um cheiro de hortelã, né? Você pode botar um cheiro de erva doce, que lembra o acolhimento. Seja bem-vindo, porque isso dentro da nossa memória transgeracional corresponde à casa da vovó, à casa da mamãe, que tinha no quintal a planta de hortelã, que batia no alecrim assim, de repente vinha aquele cheiro no nariz, né? Tá? Da alfavaca, que é ótimo para limpar o ambiente, né? A alfavaca são temperos, tempero de carne, tempero de não tem problema nenhum, né? É para dar aquele cheiro no ambiente, mas é um cheiro de tempero de cozinha, né? Que remete, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo aqui, eu tenho lugar, porque às vezes a pessoa não pode usar, mas, né? Às vezes tem aquela situação, né? Aquela situação de crenças, né, que a gente sabe muito. Então a gente também tem que ter um cuidado com isso, né, porque tem algumas religiões que não permitem acender esses negócios. Mas é elegante, dependendo, né, você pode botar uma flor para fazer um arranjo, né, dependendo da tua profissão. Isso pode ser uma forma elegante. Imagina numa clínica de estética, né? É uma coisa bonita, né? De repente, isso remete à elegância, o ambiente aconchegante, né? Às vezes a pessoa do lado põe o café, uma coisa assim, né? Um coquetel, sei lá, né? Isso é elegância, né? Faz parte do ambiente. Você vai, né? Tem gente que vai para um jantar de velas, né? Velas acesas, né? Jantar a velas, como se diz, né? Então, é bem por aí, tá bom? Vamos aqui à segunda posição da mesa, né? Isso depende muito da profissão, né? Se é um arquiteto, um designer, às vezes combina essa forma criativa, né? Alguns lugares onde você pode, não sei, isso pode ser um aromatizador de ambiente, você pode botar, né? Porque alguns cheiros dão alergia, né? Então, né, é a pensar, né? Às vezes um restaurante bota um cheirinho de canela no ambiente, né? A cozinha está lá atrás, mas logo que ele está na entrada, aquilo é convidativo, né? É aconchegante. Comida remete à mãe, à cozinha, né? É muito bacana isso. Então aqui já na segunda posição, vamos aqui para a segunda posição. A segunda posição nós temos o vermelho, a pedra vermelha com o verde, e nos remete aqui, né, a Malkuth, na árvore da vida, e o verde, né, a árvore de Netzah, que em correspondência com o corpo humano vai dos pés até o rim esquerdo. Então é o lado esquerdo, né? E fala aqui, né, o pessoal dessa Sefirot, né, são bons trabalhadores, eles são eficientes, eles são, né, representa a massa, né, trabalhadora, tá, que faz acontecer, mas aqui tem um aspecto contrário da corrupção, da luxúria, que é o verde, né, e Malkuth da ganância, né, porque gula pode ir para ganância, né, então aqui, né, eu já posso dizer que isso está acontecendo. Então aqui, ó, apesar de tanta formação e capacitação, não tem o reconhecimento que embasa, porque você está inserido num âmbito, né, aonde tem muita ganância, muita gula, né, aonde há corrupção, aonde as pessoas elas não se entendem, elas não se coadunam. Gente, eu não escolho, olha, eu de olhos fechados, porque eu falo demais. Aí o meu tarô, olha o tempo que leva, né? Mas o quanto que trago de conhecimento para vocês, embaso vocês dentro dessa consciência. Por que que eu não tenho êxito? Eu podia falar 2, 3 palavras aqui, né? Vai ganhar na loteria esportiva? Olha aí, ó, não vai precisar trabalhar mais, mas não é isso, tá entendendo? É válido, claro, né? Se eu trouxesse o número da loteria, eu jogaria até para mim. Né? Com certeza, tá? Mas o objetivo aqui, né, e a espiritualidade de boa natureza, ela não se serve a isso. Então também eu não me sirvo, que eu não estou aqui para dar abertura ao que não deve, né?
Então, aqui, né, o verde fala, né? Fala, né, de corrupção, tá entendendo? Nego puxando o tapete, nego fazendo de amigo, né? Aqui você tem que jogar o jogo, você é carta fora do baralho, né? Então, há maneiras ilícitas, né, corruptas, né? Questões assim, corrupção moral, corrupção ética, o excesso de competitividade, de egoísmo, né? De manipulação, uso do poder, subjugação, tudo aqui, né? Tá é o vício, né? Que está correspondido à luxúria, dinheiro, money. Então as pessoas trabalham mais visando a gula correspondente, né, ao dinheiro, a ganância do dinheiro. Então, a pessoa não trabalha por amor, não existe amor aqui ao trabalho em si, né? Existe aqui o amor ao dinheiro, né? Então, muitas vezes não se ganha dinheiro porque a gente não é, o dinheiro é uma consequência, não é uma causa, né, do processo, né, realizador pessoal. Tem um livro, tem um livro que fala assim: jogue seu coração por cima da barra. E por cima da barra, o amor se faz essencial no processo, né? Porque aquilo que não fazemos com amor, a nossa alma não segue junto. A nossa criança interior, muito menos, né? Você vai estar condicionado nos medos, né? Naquelas correspondências ocultas, né? Que você viveu em alguns aspectos atrás na sua vida, tá? Então, eu já falei bastante aqui, né? Vamos ver as outras cartas correspondentes que advêm. Nós temos a torre, né? Então é quando Deus fala assim, né? O que Deus fez com a Torre de Babel? Né? Então precisa mudar essas estruturas, né? O conhecimento não é o suficiente. Nós, dentro da psicologia transpessoal, falamos que temos 4 pilares dentro da psicologia pessoal que nos embasa, que nos mantém na vida de equilíbrio. Então a edificação, ela pode ser grandiosa, o nosso patrimônio, tudo que a gente construiu, mas se for construído, né, se não tiver a pedra fundamental, né, sólida, isso tudo um dia irá cair, né? Então aqui a Sefira, né, dos viciados em droga, viciados em tudo que pode. Então temos que olhar, né, assim como construímos, nossos vícios e condicionamentos levam, né, para o buraco. Né? É quando Deus coloca a mão e dum, né? E ele olha o raio, aí sofre, aí sofre a né? É a luz inicial descendo na árvore da vida e descendo na árvore da vida e desconstruindo com a estrutura, né? Desarranjada, né? Que foi criado um karma aqui, né, no processo, tá? Então, né, fundamentada em quê? O que está fundamentado esse karma? Embasado em quê? Né? O que está além dos véus da aparência, né? Então temos que olhar para a luxúria, né? O exagero, por exemplo, os 50 tons de cinza é um filme, né, correspondente a essa Sefirote, né? Então, né, correspondente a Sefira de Netza, né? Então, a riqueza, a vida fácil, né? Porque aqui tá é o Capone, né? Aqui é o Capone aqui, né? Então, né, lavagem de dinheiro, né? Conta laranja, corrupção, traição, né? Esquemas, né? Por baixo do pano, uma série de condições, né? Mas isso acaba. Então, temos que olhar para ver se o nosso mundo não é tóxico ou que nós estamos gerando, né? Como você vê assim, né? Uma pessoa lá, né? Lá do outro do mundo vai se relacionar com o macaco, traz a AIDS. Né? O outro está lá do lado do mundo, né? Traz o Covid. Então a gente tem que pensar que dane-se todo mundo, ninguém tem nada com isso. Nós estamos aqui,
né? E nós fazemos a cultura e recebemos a cultura, né? Então, na física quântica, fala do movimento borboleta. Nós adoecemos o mundo, ou, né, nós somos co-criadores. Deus precisa da gente, ou esse universo quântico. Se não for Deus, existe um sistema maior que Bert Helling fala dentro da própria ciência, né? E ele é um cientista, tá? É uma pessoa com várias formações, é médico, né? Então, ele não é qualquer um, né? Então ele fala sobre alguns aspectos, né, que muitas vezes os nossos valores são valores de modismo, de época, de cultura, né? Até valores que são consolidados até dentro da nossa família, mas eles não acompanham os valores permanentes que está ligado às leis universais, né? Como que o universo é matemático, gente, né? Você conhece a Lei Áurea, né? Então, existe o universo matemático, o mundo, o universo é cálculo, é cálculo, puro cálculo, né? E existem os movimentos de harmonia e desarmonia. Então, quando nós estamos fazendo os movimentos desarmônicos, o caos é inevitável, né? Quando a gente não pega essa bagagem, essa malinha, né? Em vez de, né, o joio, né, em vez do trigo, o joio, né, e a gente entrega esse legado, né, para o nosso descendente lá de segunda, terceira geração, primeira, né, que vai viver aqueles aspectos, né, bipolarizado, porque ele vai estar do outro lado, uma hora é o algoz, outra hora é a vítima, né, e se aconteceu isso comigo, com certeza, dentro do meu sistema, já tem essa beleza desse histórico, né, e o que eu estou vivendo aqui? Por que eu estou pegando esse legado? A quem da árvore eu estou, né, transgeracional correspondente, né? Então, nós precisamos, né, expandir a nossa consciência. Vamos lá. Vamos ver o que vem para você de expansão da consciência. O que estou negando receber e que me impede de ser mais leve e feliz, né? Então, a gente, às vezes, se nega, né? Autoconfiança aqui. Aqui fala sobre a autoconfiança, né? Aí, essas questões acabam nos ficando fadado ao desgaste emocional, psicológico. Achamos que somos desprovidos de sorte, porque as pessoas que agem de forma ilícita, né? Porque aqui é o mundo da lei do homem, e se eu agir desse jeito, aí a gente pega a mesma vibe, né? Por quê? Porque o mundo já está contaminado, né, da Covid. Eu chego lá, basta não usar máscara para eu pegar o negócio. Então eu tenho que ter minhas defesas internas, né, para que eu não me corrompa nesse mundo, né, que eu me encontro. E por que eu estou atraindo isso? Por que eu estou vivendo esse desafio, né? Tá entendendo? Porque esse outro caminho também não leva a lugar nenhum, tá? 19, Leuvia, o anjo Leuvia, tá? Que daqui a pouco eu vou falar. O anjo da reconciliação. Permita que eu me reconcilio plenamente com o meu passado. Eu me reconcilio plenamente com o meu passado, né? Então, algumas estruturas, essas estruturas de formação de personalidade, né, podem ser estruturas não muito sólidas, né? Porque essa criança em formação desde a infância, aí vamos para um outro aspecto, né? Essa criança dentro da família, ela passou por alguns traumas, algumas questões, né? Onde ela está desvinculada com as suas raízes. Então, eu permito que, né, minha reconciliação plenamente com o meu passado. Tudo bem, foi do jeito que foi, da forma que foi, porque o verde fala da estrutura, da pedra filosofal, né? Da formação da personalidade em suas raízes, porque o pé esquerdo representa, são as raízes do rim, né? No mundo de Malkuth, que é a pedra vermelha, no mundo da forma, né? No mundo tridimensional da matéria. Então, o pé direito. Então, eu preciso criar uma estrutura
uma estrutura, né? E essas crenças minhas, o que eu sou? A minha personalidade a minha personalidade se constrói num bolo de crenças sobre a realidade. Então eu só experimento, né, na lei do segredo, eu só experimento aquilo que eu foco. A minha expectativa em relação à realidade é um processo que se repete baseado num trauma lá na infância, lá no passado. Então eu vou criando a minha matrix. Esse globo que me prende, ele começa dentro da minha cabeça, dentro de reis, da minha mente, do meu pensamento, entendeu? Então, se eu não estou conectado com o meu passado, com as minhas raízes, por recalque, por ressentimentos, né? E eu não tiro, né? Porque aqui com o verde também remete à saúde. Isso vai comprometer a tua saúde. E essa torre pode ser já o compromisso de uma saúde. No trabalho, o que a gente precisa, bicho? A gente precisa de quê? De saúde, né? Saúde é essencial, nós temos que ter saúde para trabalhar, para fazer os enfrentamentos lá fora, senão a gente sucumbe, né? Certo? Então, uma árvore só cresce com suas raízes, né? Então, nós precisamos de nossas raízes, nós precisamos, né, das nossas raízes. A nossa estrutura raiz está nos pés, que nos liga à terra, Gaia, né? E nos permite caminhar pela vida. E o que está prendendo o pé esquerdo? O que está acorrentando o seu pé esquerdo? O que está dificultando, né, você caminhar? Né? São os processos, né, de construção de um passado, né? São camadas. A árvore não tem camadas? Imagina cada camada dessa que você vai descascando, formando o andar. A camada mais interna fica aqui em cima, e cada uma dessa, né, vai descascando. Então, aqui, cada camada dessa é um campo de dor, onde pais, né, não deram uma estrutura de coeficiente emocional necessária, não respaldaram, não tiveram presente, né? Não foram embasador, né? Não tiveram, né, junto à criança, né? E não tiveram esse amor. E aí isso começa a ser configurado na vida de trabalho, nos relacionamentos afetivos, etc, 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 né? Então nós temos que ir lá atrás, trabalhar a cura, trabalhar o perdão, trabalhar a reconciliação com essas pessoas, né? E como eram relacionamentos tóxicos demais, né? Abusivos, sem reconhecimento dentro da própria, porque aqui, talvez você não tenha reconhecimento hoje, porque você já não teve reconhecimento da própria família. A família não te reconhecia, né? A família nunca te deu valor nenhum. Ninguém diz assim, olha que bonito que você fez, né? A criança está fazendo um desenho horrível. Mas era uma família dissociada, uma família tóxica, uma família com problema. Né? A própria família tinha problema. Muitas vezes a mãe estava envolvida com problema de algum filho doente, ou algum filho maluco, ou algum filho, né, com problemas mentais e etc, etc, né? E outras coisas mais, que a mãe não tinha aquele olhar de nutrição para os demais filhos. Você dá menos trabalho, né? Você não incomoda, deixa para lá, né? Então você se sentiu abandonado, né? Então, maior valor era aquele fulaninho que tirava as melhores notas no colégio, né? Mas fulaninho tinha a atenção da mamãe, tinha fulaninho, mamãe sentava, papai trabalhava o dia inteiro, papai não tinha tempo. Então você ficava, né, em orfandade na infância. Gente, eu tô precisando de água, tá? Eu aí não consigo falar, enrolo as palavras. Então, né, é difícil. A tua situação embasa, né, numa infância muito difícil realmente, né? Não tiro a tua razão. Então não é nem uma condição consciente, mas é uma condição inconsciente do processo, ok? É uma coisa que é a própria aura brilhante criança interior. Olha aqui, aura brilhante e criança interior. Ixi, malandro, olha só. Né? Então, né, use a rosa, né, verde de cura. Aqui verde. Chame anjo Rafael
e peça esse anjo para curar a sua criança interior, tá? Rafael também serve para o trabalho, mas temos um anjo aqui 19, o Rafael e Mãe Maria, né? E Mestre Hilarion na grande ponte para a liberdade, inclusive tem decretos, né? Para a cura pessoal. Mas mesmo dentro desses decretos, tá? Do eu sou, porque o nome de Deus começa, o maior nome de Deus é eu sou. Eu sou aquilo que sou, eu sou o que eu sou, né? Então, ele é Axé, ele é, né? Então, é o nome de Keter, da nossa coroa. Então, usar o eu sou com o qualitativo. Às vezes, na infância, muito desqualificado. Além, né, de não olhado, de não abraçado, né? Aquelas pessoas estavam sempre muito ocupadas por problemas, né, por tragédia, por situações difíceis, né, de desemprego, né? E às vezes até por identidade, né? Aqui, como eu me afinizo a você, eu tenho que viver, né? A alma fica, né? Porque na lei do pertencimento que Bert Helling fala, né? Até na morte eu faço companhia, né? Então quando um vai, todo mundo quer ir, porque é o que? Aliança. É isso que devia haver no trabalho. Né? É isso que devia ver no trabalho, né? A pessoa não ter o trabalho como um sacrifício, mas como um sacro ofício, uma dedicação de alma, de coração. Estamos unidos, estamos nessa até morrer, né? Então, como não houve isso na infância, não vai ter isso. O que é isso, Magnólia? O que é isso? Eu não sei. Né? Assista a primeira posição, que muito na primeira posição eu falo sobre isso. Né? Então, né, houve no período, né, da indústria, depois da Segunda Guerra Mundial, a industrialização do país, né, as mulheres foram trabalhar fora, a independência, não sei o que, né, surgiu o materialismo em potencialidade, né, e as pessoas desconsideravam tudo e era mais o cientificismo, né, era colocado em pauta, em primeiro lugar, em primeira instância, né, a importância, abolindo a espiritualidade. Mas, independente de religião e espiritualidade, nós temos uma espiritualidade, porque esse corpo habita uma alma. Então, tudo que a gente faz na vida tem um fundamento espiritual, porque tem algo que nos anima, né? E que nós não sabemos nem explicar por que a gente fala, pensa, respira. Tem uma alma aqui. Tem um ser aqui que anima, né? Porque qual é a diferença eletromagnética dentro da física quântica, né? Entre uma pedra e outra. Tudo tem elétron, tem próton, né? Tudo tem vibração. Por que tem vibração, que tem energia ali? Por que aquilo também não fala, se move, né? Tem coisas que a gente não sabe explicar. A ciência ainda não tem explicação. Aliás, já se tem muita explicação. Né? É incrível como já se tem muita explicação. Vamos lá para o número 19, que é o anjo Leuviá, Deus que acolhe os pecadores, anjo Leuviá, né? Levuel, tá? Salmo 40. Esperei com paciência o Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é o anjo 19, ok? É o anjo de Biná, tá? O anjo de Biná, a nova forma, a mãe, o oráculo, né? O princípio das águas, da renovação da vida. Olho direito na configuração da árvore, uma nova visão, receber insight, receber informação, né? 19º anjo tá nessa hierarquia. Este arcanjo o aconselha a se concentrar em suas atividades e objetivos, a empreender um empenho maior sobre as coisas, Então é sacrifício, não sacrifício, que estiver fazendo. Caso você esteja sendo disperso e desconcentrado ultimamente, medite nesse anjo, conforme a técnica já ensinada.
Isso aí no início do livro, né? Lembre-se de que a mente dispersa dificilmente consegue chegar a algum resultado satisfatório e que a concentração adequada necessita da concentração adequada. Medite com Levuel também para alcançar uma melhora na memória e na inteligência, para aumentar a sua memória e aumentar a sua inteligência. Legal, tá? Então aqui o Salmo é 40. Super legal, super, né? E aí, se eu pedir ajuda desse anjo, o que acontece na minha vida? Peço conselho dentro do tarô. Vamos ver aqui. Posição 1. Posição 2. Posição 3. Né? A pessoa não tem reconhecimento, né? As coisas não acontecem. O ambiente as de espada é um ambiente inóspito muito grande, né? Dificuldades são grandes, enfrentamentos são grandes, mas temos Palas Atenas aqui refinando a tua mente, a forma de você se condicionar na vida. Ela diz: você quer, né? Eu te dou um novo ciclo. Um novo ciclo irá se iniciar diante daquilo que terminou, né? Daquilo que acabou. Né? Então a gente sente assim, a gente já não tem ânimo, a gente já não tem energia vital, a gente já está desfalecido, a gente já está sem energia mais para continuar viagem, né? A gente sente que aquele ambiente, aquela nossa realidade já não oferece mais, né, estímulos para continuarmos, porque ali já vivemos tudo, já experimentamos tudo, já criamos forças de hábito, já criamos os condicionamentos, né, que a vida, né, todo dia sempre igual, né? Então, aí 7 de ouros, né, fala que nós vamos receber uma proposta, né, um auxílio, né? E esse auxílio ele vem espiritualmente de muitas formas. Às vezes até alguém resolve fazer um convite, né? Alguém vem ofertando para você, mas aí vem a dúvida: eu fico nesse caminho, né, que eu estou fazendo, ou eu vou para essa nova vibe, eu vou para esse novo emprego, eu vou para essa nova proposta. É aquela condição, né? Um passarinho na mão, né? Ou 10 voando, né? Tá? Ou, aliás, ao contrário, 10 passarinhos na mão e um voando, né? Então, será mesmo que eu vou? Aqui eu já estou com a minha vida, né, cômoda, né? Eu já tenho, assim, uma série a minha vida está enfadonha, está rotineira, né? Eu estou sem propósito mais, aqui acabou a caminhada. As pessoas às vezes têm uma certa idade já, né, no processo, né? E às vezes se sente, né, responsáveis por muitas coisas dentro daquele universo coexistencial, né? E aí ela vai ter que abandonar alguns condicionamentos, né, para tomar uma nova vida. Às vezes tem outras pessoas dependentes dela, né? Às vezes tem seus pais, né? Às vezes ela precisa sair, né? E ela precisa mudar para uma cidade, ela precisa ir para outro lugar, e tudo isso precisa, né, de uma estratégia, né, de uma forma mais elaborada, tá? E ela se vê impedida, ela está ali amarrada dentro daquele monte de contexto, de conceito, de condição, de idealização, né, de hábitos, de vícios, etc, etc. Aí surge, né, a oportunidade e ela vacila, né? Ela fica, vou, não vou, parada ali, vou, não vou, não vou. E aí o anjo Levi, né? Levi, né? Levi, né? Então ela vai entrar no processo de coragem, né? Vamos ver aqui, vida em luto, né? Porque a pessoa fica em luto, né? A pessoa fica no processo de luto. Vamos aqui, vida em luto. Vamos ver aqui? Aqui. De todas as perdas que você enfrentou na sua vida, qual foi a mais impactante, né? Então, às vezes a pessoa fica presa, né, no próprio emocional, né? Nas condições, né, que viveu no passado, e aí ela fica condicionada, ela fica amarrada aqui, né? E ela não sai, porque ela fica pensando: será que eu vou de novo? Será que eu sigo viagem? Será que eu pego o próximo trem no porto, né? No porto não, pego o próximo navio no porto, né?
Porque ela está pensando mesmo se ela vai fazer os enfrentamentos, né, necessários, que ela já não aguenta mais tentar e não acontecer, né? Vamos ver as crenças aqui. Eu sou perigoso ou perigosa por quê? Eu não sei. Por que você acredita que você seja perigosa, né? Tá, entendeu? Vamos falar de quê? De somatização. Vamos lá. O que tá somando aqui? Porque tem, né? Vamos ver aqui o que tá somando aqui. Então, estão relacionadas com uma maneira disfuncional com que a própria força é utilizada. Existe, assim, uma intenção obstinada de controle e poder sobre as experiências que mobilizam a energia e estão fora do seu domínio, tornando suas vivências limitadas e fazendo você se encarcerar em si mesmo. Tá? Exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. De que maneira você exerce a força que possui? Como você vivencia a liberdade, né? Então, escreva no seu caderno de autoconhecimento. Peço um anjo respostas, né? Para esse contexto aqui, né? Que vão auxiliar, né? E aqui tem o vício, a sefira do vício, né? Da luxúria. Então, a gente às vezes perde muito tempo em shoppings, né? E perde, né? A gente às vezes até o vício é do trabalho, né? É um trabalho que a gente se perde em fazer muitas coisas e fazer às vezes muitas coisas para outras pessoas, né? E aí a gente se perde e a gente não se compromete com o nosso objetivo, o nosso ideal. E no meio a gente né? A gente tá sempre, todo mundo tá precisando da gente. Isso aqui é uma carta que muito fala disso, né? Então, né, todo mundo, né, vamos lá, é pau para toda obra, você é pau para, olha o pau pegando fogo, né? Tudo você se habilita, né? Então, você passa a ser uma ferramenta indispensável, né? E, né, fica difícil, às vezes, a gente sair assim, né? Porque até o sistema, né, familiar, e etc, não abre mão de você, né? Tá? Isso pode acontecer aqui. A terceira pedra, tá? Na árvore da vida nós temos o amarelo com o azul e remete ao lado direito do corpo. Vai do rim, né, direito até o ombro, que corresponde ao fígado, né? Fala da comunicação, da expressão, da inteligência. São pessoas muito, 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 muito eficientes, muito inteligentes, né? Olha aqui, apesar de tanta formação e capacitação, não tem um reconhecimento e no que isso embasa, né? Tá? Então, às vezes a gente tem tanto conhecimento, né? Que a gente tem que ter cuidado, né? Porque aqui em Rockman, o Gévora, né, no ombro direito, às vezes nós somos perfeccionistas até, nós somos brilhantes, né? E isso inibe as outras pessoas, dá recuo, né? A gente a nossa palavra, as pessoas não, a gente às vezes não escuta, porque que o falar vem o escutar também, né? Então, às vezes a gente também não escuta as outras pessoas, né? A gente tem a forma certa, né? E às vezes a gente é bom mesmo, né? Mas, né, isso assusta um pouco as nossas ideias brilhantes, né? A nossa inteligência brilhante pode assustar um pouco as pessoas, né? Ou então as nossas ideias que às vezes, né, às vezes as pessoas não conseguem seguir a nossa norma, entendeu? Às vezes as pessoas, escuta bem, as pessoas não conseguem seguir aquela forma perfeccionista, né? As nossas normas, né? São coisas assim, porque nós crescemos dentro de um script, né? A normalidade nossa é anormal, né? Então fica difícil a gente conviver com outras pessoas, né? Às vezes até conviver num casamento, num relacionamento, tá? As exigências são muito grandes, né? E o outro não aguenta, tá? Aqui o Hierofante, né, fala de conhecimento, de filosofia, ideologia. Pode falar de casamento também, relacionamento, casamento, aliança, contratos, né?
Aqui fala muito sobre isso. Então, né, nessa terceira posição é isso, né? É a pessoa rígida, né? Uma rigidez muito grande, embasada no conhecimento, tá entendendo? E a pessoa, ela é inteligente, mas a sua inteligência, quando ela não é compreendida, ela pode ser ridicularizada. Essa tua inteligência pode ser até espiritual também, porque o Papa, né? Tá entendendo? O Papa aqui. Então, né? Circula, a rigidez está do lado direito, né? Mas, né? Nós temos um nível de consciência, tá? Aqui pode ter 10 pessoas, né? Tem níveis de consciência, tá? De lidar, né? E tem tipos de inteligência, aí depende de onde, da profissão, como que você está atuando no setor da árvore da vida, aonde você está atuando, né? Se você está num cargo de líder, porque aqui tem o azul, então muitas vezes, né, a pessoa tem uma inteligência muito grande. O amarelo são professores, médicos, né? Pessoas assim literadas, né? Pessoas que têm conhecimento, gostam de ler muito, né? Entende? Que tem uma e às vezes ele fica preso no sistema. Então, nem é porque ele não tem razão. Às vezes ele tem até, às vezes ele é muito acadêmico, né? Às vezes é muito intelecto, muito razão, né? Ele usa mais o hemisfério esquerdo do cérebro, né, do que o direito, né? E às vezes a gente precisa ser um pouco maleável, né? E essa maleabilidade é feita através da contemplação para que se possa absorver, abertura para que se possa absorver algo mais. E isso é o feminino, né? Esse é o lóbulo direito, né? Então, é uma nova... e o direito esquerdo em aliança, em casamento, né? Tá entendendo? Isso traz existe um abismo entre o nosso cérebro direito e esquerdo, né? O próprio cérebro, né, tá polarizado, tá dividido, assim como a relação homem-mulher, onde há uma polêmica, e aqui pode ocorrer também, né? Essa polarização pode se espelhar em vários campos, não só profissional, né? Porque lá tem homens e mulheres trabalhando, tá? Então, a pessoa extremamente acadêmica, racional, né? Ela está presa, né, àqueles preceitos acadêmicos, né? Ela é rígida, né, na sua forma, pau, pedra, pedra, né? Então isso é muito difícil. Se ela está no processo de chefia, né, e a comunicação aqui, dependendo do nível dela, né, ela sabe usar a comunicação muito bem para persuadir, para mobilizar, para direcionar, né, quando ela tem intenção de fazer isso, mas ela também sabe machucar, né? E às vezes ela não tem intenção, né, de fazer nada. Então as pessoas não conseguem entendê-la, né? Acham muitas vezes ela rígida, esquisita, né? É o nerd, né? Na escola, é aquele, né? O signo, aqui tá touro, né? Mas é aquele que busca, aqui o amarelo busca muito conhecimento, as bibliotecas, né? O cientificismo, tudo tem que ser provado, tarará, né? Que fala muito sobre, né, esse condicionamento masculino, né? Que na árvore da vida é o conhecimento, tá? É o conhecimento, tá? Entendeu? Fala muito sobre a árvore da vida do conhecimento, né? Então, eu olho para a vida, então a forma que eu experimento e decodifico a vida, aquilo é uma verdade. Para mim tem que ser para todo mundo tem que ver a vida do jeito que eu vejo. Então, né, há muita indignação, né, para as pessoas que transgridem a sua forma de ver, porque ela não teve essa maleabilidade dentro da família, houve uma rigidez muito grande na criação, né? Ninguém estava aí se importando pro lado emocional nela, né? Ninguém estava se importando, eu não quero perder meu tempo aqui com questões, né, porque eu não estou bem hoje, mãe, estou com dor de cabeça, pai, ninguém quer saber disso não,
não, malandro, né? Vamos para a vida, vamos trabalhar, vamos, né? Ninguém, não me dê trabalho, não vem aqui, né? Tá entendendo? É bem assim. Então, né, ela não desenvolveu, né, esse outro lado. Então, ela está condicionada, né, automatizada no lado direito, tá? Então, A mais B dá C, né? Então, ela fica, né, desta forma presa à filosofia. Se for uma família muito religiosa, aonde mãe era religiosa, que tudo é pecado, é fora... Nossa Senhora, ninguém merece, né? Tá? Então o mundo está em pecado. Quem não está na igreja está com demônio. E aí começa aquele movimento, entendeu? Então as pessoas, você é do meu time, você pensa igual a mim, aprovado. Você não está, né? Aí começa, né? Aquela política, né? Do movimento, né? De imposição, né? Então isso pode vir espelhado, tá? Dentro da sua dinâmica, né? Dentro da tua vida pessoal, apesar de tanta formação e capacidade, não tenho reconhecimento, né? E o que embasa, né? É isso aqui, tá? Então aqui, ó, o anjo da confiança. Confio no poder e na bondade do amor divino para me proteger e guiar, tá? Na escola, às vezes, né, é considerado esquisito, porque não entra dentro, não é uma criação muito normal, né? De infância, as crianças brincam, têm uma vida normal, e aquela pessoa tem obrigação, né, dentro da família. Ancestralidade, né, aquela que sabe, o conhecimento, tá? O conhecimento está dentro da própria família, né? A família já é uma família literária que se embasa, né, no conhecimento. Então, você é essencialmente racional, tá? Nada que é subjetivo que eu fale aqui vai ficar difícil. Eu vou colocar anjo aqui para você, entendeu? Mas você precisa considerar o teu outro lado aqui, o lado sombra, desse aspecto, né, que impede você ser mais. Existe um lado ou outro de você que você não olha, que você não quer ver. Existe um perfeccionismo muito grande, né, embasado aqui, e uma autoexigência muito grande. Então, você passa a ser chato para os outros, porque você não tem nenhuma maleabilidade, você vive dentro do sistema da própria família, da forma rígida, né, que não tem nenhuma flexibilidade, né, que não dá espaço para nada que é diferente, né? E você precisa sair dessa prisão, tá? E considerar esse lado sombra seu. Então fica difícil, né? Como é que a gente vai trabalhar em equipe com outras pessoas, né? Aquela que sabe, né? Às vezes é aquela pessoa que sabe tudo, ninguém sabe nada, só ela que sabe as coisas, né? Então isso é uma questão, o que embasa aqui da ancestralidade, né? Preciso olhar para trás. E tem coisas que estão repetindo da ancestralidade. Então, né, nessa condição do vínculo, se a gente não seguir, né, o ritmo, né, do que comanda aqui, né, o ritmo é esse. Eu sou, né, um nabo, você é um nabo e você é um nabo. Então, na condição de pertencimento aqui, se eu não for nabo igual a vovó, a mamãe, a vovó e a tataravó, né? Eu tô traindo o meu sistema familiar. Então eu tenho que me condicionar em honra por amor, né? E aí a gente fica preso naquela engrenagem, né? Naquela engrenagem que chega um ponto que a vida não anda, porque a gente desconsidera, né, que aquele condicionamento é um lado sombra nosso. Que, né, aqui fala da criança, porque a sombra fala muito da criança, que é essa a nebinha aqui pequenininha, aqui assim, ó. Né? Então você está identificado numa terceira geração, segunda, terceira geração aqui, com alguém lá atrás. Todo mundo é azul, né? Quem pode me fazer vermelho? Não, eu não vou ser vermelho, eu sou azul, né? Então, né, é uma lealdade ao seu sistema original, né? Mas a vida política, os valores vão mudando, né? E você fica rígido, porque aqui tem uma rigidez condicionada, né? Então são pessoas cultas que buscam livros, né, e tal, né? Mas existe uma rigidez acadêmica, né? Existe
né, ou religiosa, ou filosófica, tá? Porque tem um papo aqui, né? E isso, né, pode trazer, né, resistência à mudança, né? Tem que ter cuidado da circulação sanguínea, né? Porque é represamento, não há o fluxo de energia, né, do corpo em correspondência à dança da vida, não há maleabilidade, quebra de ossos, problema de ossos, né? Tá? Então tem que ter consideração aqui. Vamos aqui para o anjo número 2, tá? Na sua posição, porque eu preciso correr aqui por causa, né? Anjo 2, vamos ver aqui o anjo 2. Como caiu 2 anjos, gente, eu botei os 2 anjos, porque daí é preciso, né? Às vezes precisa amaciar um pouco mais, né? Então, atributo, Deus que socorre. Anjo Leliel, tá? Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te e me socorre. É uma pessoa que se vê, né? Sozinha, tá? Mas, né? Imagina, né? Diante, né, do que eu já falei, esta lâmina dará uma clara mensagem que você supere seus conflitos internos, né? Antes de pensar em empreender novas jornadas, mantenha-se firme em seus objetivos, uma vez que a vitória é possível, embora não esteja garantida. Observe antes se os conflitos a que esta carta se refere não estão sendo causados pelo seu próprio pré-julgamento sobre as pessoas ou situações. Tá aí. Falou tudo, né? Tá? Esse é o teu lado sombra. Olhar para o espelho, eu gosto desse meu lado sombra, eu reconheço que eu sou assim, né? Então, a gente reconhece o nosso vício, é o primeiro passo para a transformação, tá? E o anjo 43, ele vai ajudar em que aspecto essa pessoa? Vamos ver aqui o anjo 43. Vamos lá, anjo 43, né? Rei dominador, né? Porque é um comportamento tendencioso de líder, né? Então ele quer liderar, ele quer comandar, é a minha vontade, a forma de eu ver, é assim, né? Então, o rei dominador. Salmo 88, eu, porém, Senhor, clamo a ti, de madrugada e te envio a minha oração, tá? Faça esses salmos e converse com o anjo, né? Coloque o copo d'água do lado da cama, acenda a sua vela pedindo ao anjo para que dê as orientações necessárias, né? Em a respectiva natureza do anjo, tá? Esta tirada aconselha você a lutar com garra contra as más tendências e os vícios, pois certamente são eles os obstáculos ao seu sucesso. Lembre-se de que os vícios não se resumem apenas ao fumo, ao álcool, às drogas, mas também a atitudes destrutivas, que é a comunicação, tá? Conhecimento e comunicação, ponto de vista. Ou autodestrutivas, repetitivas e recorrentes. Quando o pensamento nefasto se torna uma atitude nefasta, surge obviamente um resultado condizente. Se os pensamentos dessa natureza se tornarem repetitivos, acaba por se transformar em hábitos, e são os hábitos dessa natureza que chamamos de vícios. A tentação de se entregar a eles é pura compulsão e deve ser combatida, já que, quer sejam os vícios mais comuns, quer sejam a frivolidade, a inconstância, a autopunição, a incapacidade de dividir as coisas, a origem é sempre a mesma. Medite com o anjo Veuiliá também para vencer os inimigos, para prosperar, para obter proteção, crescimento e na carreira militar, ok? Se ele trabalhar com esses anjos, o que vem para ele? Se ele trabalhar com esses anjos, Yeshua, o que vem para ele? A rainha de paus, persistência, determinação, não desiste com facilidade, né?
Olha, adquire uma sabedoria superior. Nós temos aqui, né, touro, signo de touro, tá? Nós temos aqui o Hierofante, fala da sabedoria, do conhecimento, né? Papal, filosofal, espiritual, porque esse ser tem contato com a espiritualidade, né? E ele pode ter novas concepções, insights, idealizações, o campo de visão se renova, né? A boa semente é plantada e ele assim, né? Ele se torna vitorioso porque a rainha de paus é um ser, né, que domina as situações e ela nas relações ela seduz, ela tem aquela capacidade de seduzir as pessoas, sabe? Ela tem carisma. A rainha de copa, essencialmente de paus, vem para você, né, com uma condição carismática, tá? Então aqui, vamos aqui uma mensagem final, bem rapidinha para vocês e termino assim aqui o nosso curso desse tema, sobre Bert Hellinger. Ele diz assim, o transcurso da vida. No transcurso da vida, somos abraçados pela morte, como um dançarino que enlaça em suas mãos, com suas mãos, faz dançar. Mas o que faz é dançar a dança da vida. É fria a sua mão, ou talvez cálida. Somente com ela, se ela determina o compasso da sua melodia, converte-se em uma dança ardente. Quando nos esgotamos e queremos terminar, ela nos leva para outro espaço, onde muitos supõem que encontram a paz. Ou continua ali a dança, mas com outra melodia, né? Com outra melodia. Por acaso também ali estaremos em movimento? Não, é a morte, né? A desistência da vida. Tá? Será que a paz com que alguns sonhos depois da dança da vida é enganosa? De onde vem essa ideia? É melhor dizer, levanta e continua dançando. Então essa aí é a mensagem para você, né? Para todos vocês e principalmente para a terceira posição, tá? Queridos cravos, queridas rosas do meu jardim, ficamos aqui, né? E deixo abaixo, não deixe de dar o seu like, né? Se inscrever, tá? Para que você receba novas notificações e, né, o YouTube vai entender que o meu vídeo é importante para outras pessoas. E assim a gente difunde o conhecimento que liberta. Vamos fazer do mundo um mundo melhor dentro do trabalho, na família, né? É muito melhor, né? Então vamos difundir isso aí, tá bem? Um beijo no coração dos meus queridos cravitos e rositas e ficamos aqui e tchau, tchau. E até semana que vem.